Vídeo rápido e hoje nós finalmente chegamos ao último vídeo da série da carteira de dividendos perfeita e esse é o vídeo onde nós vamos descobrir, através de muito estudo e números, quais realmente são as melhores ações da bolsa quando falamos exclusivamente de dividendos. Então sem muita enrolação, porque nós ainda temos mais 15 ações para estudar hoje, mas nesse processo e método fica muito mais fácil analisar qualquer tipo de ativo. Na primeira etapa, a gente vai olhar somente os dividendos, olhar para o dividend yield histórico, saber se ela tem um bom passado de pagamentos, olhar para o payout, quanto dos lucros essa empresa distribui e olhar também para a frequência de pagamentos da empresa. Então acabou essa primeira etapa voltada só para dividendos, a gente parte para análise fundamentalista básica num método que é meu, o fluxo 4D, que tem 4 pilares fundamentais e o primeiro deles é a DRE da empresa. Na sequência, a gente vai medir o desempenho através do ROI, vai olhar para a dívida e o último seria dividendos, só que dividendos a gente já está olhando para eles logo na primeira etapa. Com esse fluxo rápido, a gente já consegue excluir ou filtrar somente boas empresas e deixar de lado aquelas com histórico de prejuízo, aquelas que não são eficientes e rentáveis e também empresas com uma dívida muito alta, porque isso é algo que definitivamente a gente não quer. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Gerdau, primeira ação da lista que a gente vai ver hoje, aqui a gente fala da metalúrgica Gerdau com o ticker GOAL4 e ela tem um dividend yield atual de 4,60, mas esse não interessa, o que a gente quer saber mesmo é o pagamento histórico da empresa. Então ela tem uma média de só 5% e além disso, ela tem diversas lacunas de pagamento. Ela é uma empresa que não traz previsibilidade para quem é sócio da companhia. Ela até tem números ok, ela tem uma dívida muito controlada, ela é uma empresa rentável se a gente fizer a comparação setorial, ela tem uma boa frequência de pagamento, só que ela não tem constância nesse dividendo. E usando a mesma lógica que a gente usou no caso da Petrobras, a gente vai excluir ela, porque além de um baixo dividend yield histórico, ela tem diversas lacunas de pagamento. A diferença dela e para a Petrobras é que a Petrobras tem esses mesmos problemas, porque aqui são empresas cíclicas, só que com um yield histórico no período de 15%, 3 vezes mais do que a GOAL4 trouxe. Então, falta de previsibilidade e um baixo dividend yield histórico, a GOAL4 não vai fazer parte do nosso grupo de ações. Depois a gente tem mais uma empresa de comportamento cíclico. A próxima da lista é a CSN, com ticker CSNA3. Ela tem um bom dividend yield atual na casa de 14%. E o dividend yield histórico da empresa ele é um pouco maior, ele é de 8,84%, com os mesmos problemas que a GOAL4 trouxe. Então, diversas lacunas de pagamento, ela paga 2 vezes ao ano, que é uma frequência ok. E o payout dela, a depender da base de lucro, ele fica realmente bagunçado. Sem contar ainda, e partindo agora para análise fundamentalista básica, que a gente fala de uma empresa extremamente endividada. Se a gente olhar na DRE dela, ela é uma empresa de comportamento cíclico, mas ela tem alguns anos a mais de prejuízo do que os pares de setor, do que a própria concorrência dela, sem contar a questão do tag along e outros poréns que a CSN carrega. Aqui vai ficar muito a critério de cada investidor. Se a gente seguir a mesma lógica da Petrobras, por exemplo, daria para colocar a CSN como uma empresa backup. Ela tem uma média histórica boa, na casa de 8%, só que sendo um pouco mais criterioso, olhando para as lacunas, diversos anos sem pagamentos, olhando para uma dívida alta e olhando para a visão da gestão frente aos minoritários, a CSN, que para alguns pode ser uma boa empresa backup, para mim, ela fica fora da nossa lista final. Na sequência, a gente tem a CSN Mineração, que é uma empresa que está diretamente ligada, também tem um dividend yield atual muito atrativo, só que diferentemente da empresa que controla ela, grande parte da análise fundamentalista dela, ela vai atender. Se a gente olha para o dividendo, ela tem uma média histórica de quase 14%, ela tem uma dívida muito controlada, tem um crescimento de receita e lucro também muito forte, uma boa frequência de pagamento, pelo menos 2 vezes ao ano também, e olhando para a DRE dela, a receita cresce no longo prazo e ela é uma empresa que nunca deu nenhum tipo de prejuízo. Só que num comentário rápido, ela nunca deu nenhum prejuízo e esse dividendo dela também está sempre positivo, sempre muito alto, porque a empresa não viveu nenhum ciclo negativo. Para que fosse botada à prova essa gestão de caixa, para que fosse botada à prova a própria distribuição de dividendos dela. Então a CEMIN de 0 a 10, ela seria uma nota 10, fazendo essa análise fundamentalista hoje, só que eu não vou deixar ela na carteira principal, vou deixar ela como DIV1, porque ela é uma empresa que ainda não se provou em um ciclo de baixa. Essa linha de pensamento a gente usou também aqui no caso da BR Partners. As duas são empresas que lucram muito bem, distribuem muito bem para quem é sócio, só que fizeram um IPO recente apenas 4 anos atrás e
ainda não viveram nenhum ciclo de baixa como essas grandes empresas já viveram. A próxima da lista é a Schulz, uma pequena empresa voltada para bens industriais, tem um dividend yield atual de quase 8% e um dividend yield histórico de apenas 3,78%. Só isso daqui já seria suficiente para excluir ela da nossa lista, mas ela tem uma boa frequência de pagamentos, tem um payout bastante equilibrado esse ano, que ela subiu um pouco o pagamento dela, e olhando para os números da empresa, ela também é uma empresa muito boa. Se a gente olhar para o tamanho dela, a Schulz ela não é nem uma small cap, a Schulz ela tem que ser considerada ainda como uma micro cap com valor de mercado na casa de 600 milhões de reais. Na análise fundamentalista, ela tem uma dívida líquida versus EBITDA negativo, ou seja, ela é uma empresa com caixa líquido. Se ela pegar tudo que ela tem disponibilidades, ela consegue quitar toda a dívida dela e ainda sobra dinheiro, ela cresce a uma taxa muito boa e é uma empresa também muito rentável. Então ela tem quase todas as características, menos a nossa característica principal, que é um bom histórico de pagamento. Esse dividendo na casa de 3%, eu vou tirar ela dessa lista, mas com uma consideração. Quem gosta da empresa, quem já é sócio da empresa, quem conhece a empresa, talvez imagine que ela possa manter esse payout de 50% a 60% daqui para frente, e ela seria uma boa empresa para deixá-la na lista de observação ou para deixá-la como backup. Como a gente está sendo bem criterioso, eu vou tirar a Schulz da nossa carteira final de dividendos. A próxima da lista é a Metal Leve, com código LEV3. Dividendo atual, ele é de 8,5% e o dividend yield histórico, ele também está acima dos 8%, só que a gente não vê lacunas de pagamentos. Ela tem uma certa oscilação, esse daqui é um comportamento normal da Metal Leve, só que em todos os anos ela paga, independente se vai ser 3, 4 ou 27%, ela nunca deixa o sócio na mão, e isso é uma característica primordial para quem busca uma pagadora de dividendos. Essa média, a nível de comparação, ela fica acima do Banco do Brasil, ela fica acima da BB Seguridade, ela fica acima da maioria das empresas da Bolsa de Valores. Se a gente olha a frequência de pagamento, ela não tem uma frequência bem estabelecida, ela paga 2 vezes ao ano, às vezes paga 3 vezes ao ano e às vezes paga apenas uma vez ao ano para quem é sócio. Olhando para o payout, ela é aquele tipo de empresa que repassa praticamente tudo por vezes, muito mais do que ela lucra para quem é sócio. Esse é um ponto de atenção um pouco maior do que a frequência. A gente já viu os parâmetros que Fischer usava para escolher boas pagadoras de dividendos, principalmente olhando para o payout, e olhando para os números dela, ela também surpreende. Ela é uma empresa extremamente rentável, o endividamento da empresa é muito controlado, taxa de crescimento também fica acima de 2 dígitos, e quando a gente olha a DRE, em todo esse histórico de 2009 para cá, então a gente tem 16 anos, ela nunca deu nenhum prejuízo para quem é sócio. Vou deixar ela como Div 1, porque esse payout, por vezes acima daquilo que ela lucra, ele não é muito saudável, a empresa não tem muita margem para erro, só que quando a gente olha o histórico e olha para os números da empresa, ela facilmente viria aqui para aquelas empresas que atendem 100% dos quesitos de boas pagadoras de dividendos. Na sequência, a gente tem mais uma empresa do setor de bens industriais, a gente vai falar da Home com código HOME3, com o dividend yield atual também muito bom, de 9%. No comentário rápido, a gente acabou de estudar a empresa lá na nossa comunidade, a gente fez isso sábado agora, uma pequena empresa fora do radar, nem pequena ela é. Ela também deve ser considerada como uma microcap, com valor de apenas 700 milhões de reais, mas o nosso objetivo aqui é olhar para o pagamento da empresa, e quando a gente olha no histórico, de 2018 em diante, ela se tornou uma ótima empresa quando a gente fala de remuneração ao acionista. Se a gente pegar esse recorte dos últimos 10 anos, por exemplo, a média da empresa ela é de 9%, e isso por si só já caracterizaria ela como uma ótima pagadora de dividendos. Só que a gente tem o passado. Quem acredita que a empresa realmente mudou e que ela vai continuar pagando esse ótimo dividendo daqui para frente, considera ela nessa lista final. Quem não acredita e vai levar em conta todo esse histórico de pagamento dela, que tinha diversas lacunas e um dividend yield muito baixo, quase que irrisório, aí fica a critério de cada um, vocês têm liberdade para escolher isso. Na realidade, eu até prefiro, para desenvolver mesmo, que cada um tenha a sua própria linha de pensamento. Quando a gente olha a frequência de pagamentos dela, ela é muito boa. A Home ela chega a pagar até 6 vezes ao ano. No ano passado, ela pagou um pouco menos, ela pagou 3 vezes ao ano, e nesse ano a tendência é que ela pague 4 vezes ao ano. Quando a gente olha o payout, nos últimos anos, ela tem uma média muito equilibrada de 50%. Olhando para os números da empresa, ela, apesar de ser uma empresa muito sensível, principalmente ao macro, ela tem apenas 2 períodos de prejuízo, tirando 2012 e 2016. Em todo o restante, ela cresce em receita e ela cresce também em lucro. Ela tem muito potencial, principalmente para quem gosta de small caps. A dívida, que é o ponto principal, está beirando 3 vezes o EBITDA. Isso daqui com certeza é um ponto de atenção
atenção. Então eu vou deixar a Home de fora da nossa lista porque eu preciso seguir a mesma linha de pensamento que foi seguida naquelas diversas empresas cíclicas que a gente tirou da lista, que tinham bons lucros, boa frequência, bom payout, só que elas tinham lacunas quando a gente olhou no histórico de pagamentos dela. Mas quem gosta da Home e acredita que ela vai continuar daqui para frente assim, ela com certeza entraria aqui como uma empresa backup. A próxima da lista é a Ferbasa, mais uma empresa de commodities. E olhando para o dividend yield histórico dela, ela tem uma média aceitável na casa de 6%. O ponto mais importante dela é que apesar dela ser uma empresa cíclica, ela nunca deixou de pagar em nenhum desses anos. Mesmo que ela pague pouco, ela continua remunerando quem é sócio. Além disso, ela tem uma ótima frequência de pagamentos. Ela paga de 3 a 5 vezes ao ano. E olhando o payout histórico da empresa, ela tem uma média de 41%. Olhando para os números, ela é uma empresa que, apesar de ser cíclica, o produto dela ter comportamento cíclico, ela nunca deu nenhum prejuízo, e isso daqui já mostra o quão boa a Ferbasa é. Se a gente comparar ela com as outras empresas cíclicas, por exemplo, todas elas sempre trazem um ou outro período de prejuízo, que é algo normal, faz parte do processo, e quem investe em empresa cíclica tem que estar ciente que vão ter anos de prejuízo. A Ferbasa não, ela consegue equilibrar, e mesmo com toda a ciclicidade do setor, ela sempre trouxe lucro para quem é sócio. Ela também é uma empresa eficiente, acima de 2 dígitos, é uma rentabilidade ok para o setor, e quando a gente olha para a dívida, ela é uma empresa caixa líquido, ela tem mais disponibilidades do que dívida, e aí esse número se torna negativo. Esse daqui é o melhor cenário para quem olha para uma empresa bem administrada. Então ela atendeu em quase todos os quesitos, ela só não atendeu em ter um dividend yield acima de 6%. E a gente vai realmente pegar no pé, que é para chegar com a melhor lista possível. Para algumas pessoas, a Ferbasa, ela pode sim entrar aqui na principal categoria, só que eu vou deixar ela como Div 1, porque essas empresas que estão na primeira linha, elas têm um dividend yield muito maior, e eu também sei que todas essas aqui, elas vão compor a nossa carteira final de dividendos. Na sequência, a gente tem Marco Polo, com o dividend yield atual acima de 7%, mas olhando para o histórico, a média ela é bem menor, ela é de apenas 4%, e a gente já vê outros problemas que, além dessa alta oscilação, o que é característico de uma empresa sensível ao macro, a gente enxerga aqui diversas lacunas de pagamento. Esse daqui é o pior cenário, e a gente nem precisa da sequência. Se ela tivesse lacunas de pagamento, mas tivesse um dividend yield histórico, como as outras que a gente viu, daria para considerar ela, talvez como backup, mas ela falha em pagar o sócio, e ao mesmo tempo a remuneração ela é pequena, a gente já vai excluir ela da nossa lista, só que no comentário rápido, isso não quer dizer que a Marco Polo é uma empresa ruim. Pomo 4, a gente já estudou a empresa, ela é uma empresa fora do radar, pequena, com grande potencial de crescimento, mas o que a gente está fazendo aqui é olhar estritamente para os dividendos. A próxima da lista é a Vulcabras, uma empresa de consumo, que tem um dividend yield atual muito bom, acima de 2 dígitos, mas quando a gente olha para o histórico da companhia, a situação é totalmente diferente. Não se enganem com essa média histórica de 8%, porque ele só vai pegar a média dos anos que foram pagos de dividendos, só que a gente tem todo esse tempo em que a empresa não distribuiu dividendo nenhum para quem é sócio, e ela não atende o primeiro critério de análise, mas quem considera ela uma boa empresa, já tem ela na carteira e gosta dela, principalmente depois dessas mudanças recentes, o máximo que ela caberia é como um backup, só que daí vale lembrar que a gente tem empresas, por exemplo, como a própria Petrobras aqui como backup, é algo que não faz muito sentido. Ter a Vulcabras com todos esses anos de lacuna no mesmo nível da Petrobras. Eu na nossa lista eu vou excluir ela, JBS é a próxima da lista, com um dividend yield atual que também chama atenção, de quase 9%, só que quando a gente olha para o histórico da empresa, aí a situação também muda totalmente. Ela nunca foi uma boa pagadora de dividendos, o dividend yield histórico dela é de apenas 3%, e a gente nem precisa seguir na análise dos números da empresa, a gente vai usar a mesma linha de raciocínio. Quem gosta da empresa e acredita que ela vai manter isso, considera ela no máximo como uma empresa backup, só que ela já vai sair da nossa lista porque o primeiro quesito e o principal, ela também já não atende. Na sequência, a gente tem a EZTEC, uma empresa do setor imobiliário, com o dividend yield atual também muito interessante. Isso daqui é a característica do setor imobiliário no momento de hoje. Vocês sempre vão ver em diversas listas de recomendação e de boas pagadoras de dividendos, empresas do setor imobiliário, mas tomem cuidado porque o setor imobiliário ele é extremamente cíclico, ele é muito sensível, principalmente voltado ao macro. Quando a gente olha o histórico de pagamentos, já é um cenário um pouco diferente. A média histórica dela é de apenas 4,9% e esse yield aumentou principalmente de 2020 para cá. As vendas de imóveis dispararam, a gente viu o que aconteceu com o preço da moradia. Todas essas empresas, elas ainda surfam um pouco daquilo lá de trás. Então uma média histórica baixa, com uma frequência de pagamentos não tão frequente assim, em ciclo de baixa, ela paga
paga uma vez ao ano e de 2020 para cá ela está pagando 4 vezes ao ano. E quando a gente olha para a DRE, toda essa ciclicidade ela se confirma. O dividendo é muito oscilante, a frequência é muito oscilante e o próprio resultado da empresa, apesar de não ter prejuízos, isso daqui joga muito a favor dela, ele também oscila bastante. Então a gente tem uma empresa que vai ficar aquém aqui apenas no dividend yield histórico. Aí fica a critério de cada um. Pode deixá-la como um backup ou pode até mesmo tirar ela dessa lista final. A próxima da lista também é do setor. A gente fala da JHSF com dividend yield atual muito interessante, próximo a 2 dígitos. Só que quando a gente olha para o passado da empresa, a coisa já muda um pouco de figura. A gente vê diversas lacunas de pagamento e um dividend yield também muito baixo. Só nos últimos 3 anos é que a JHSF realmente está pagando um dividendo mais interessante e a gente volta naquela mesma linha de pensamento. Quem acredita na empresa talvez vá deixar ela como um backup, porque acima disso não dá para colocar. Mesmo que ela esteja pagando 8, 10 e 9, a média histórica dela ela é de apenas 5%. Junta isso a diversas lacunas. E a gente nem precisa olhar o restante dos números, olhar prejuízo, margens e se aprofundar. Com um yield histórico de apenas 5% e diversos anos sem pagar nada para quem é sócio, a gente tirou outras empresas e a gente vai fazer a mesma coisa também no caso da JHSF. A próxima da lista é o Odontoprev, com um dividend yield atual bastante chamativo, acima de 12%. E quando a gente olha para o histórico de pagamento da empresa, ela tem uma média histórica que a gente pode considerar baixa, próxima a 5%, mas nunca deixou de pagar nenhum dividendo para quem é sócio, tem uma boa frequência de pagamentos, ela chega a pagar de 3 até 6 vezes ao ano, ela sempre distribui muito, nos últimos 10 anos, 63% de média, e a gente junta isso com os números da empresa. Olhando para a DRE, ela nunca deu nenhum prejuízo, cresce em receita e cresce no lucro ao longo prazo, tem uma dívida muito equilibrada, mais caixa do que o que ela possui de obrigação, só que com um dividend yield baixo desse não dá para colocar ela como DIV1 ou na categoria principal. Como a gente deixou empresas como Itaú, Bradesco e CSU Digital como backup, são empresas que têm uma média histórica de 5%, eu vou deixar também o Odontoprev principalmente por conta da previsibilidade da empresa. Ela é uma empresa constante que quem é sócio pode ter uma certeza que é que ela vai dar lucro, e seguindo a mesma linha de raciocínio dos outros, algumas empresas com dividend yield de 5%, que é muito fácil de trabalhar no yield on cost em cima disso, isso daqui a gente já estudou, eu vou deixá-la aqui como um backup da nossa carteira final. A próxima da lista é a Tegma, primeira empresa do setor de logística, com dividend yield atual bastante interessante de 9%, mas quando a gente olha a média histórica, além de um dividend yield na casa de 4%, ela possui diversas lacunas. Ela tem uma boa frequência, ela chega a pagar 3 vezes ao ano, ela distribui em média 50% daquilo que ela lucra, e olhando para os números da empresa, ela é uma empresa bastante sensível, tem inclusive, mesmo sendo de setor de logística, aqui anos de prejuízo, mas de lá para cá se tornou uma empresa bem administrada, uma relação de dívida líquida negativa, o que mostra um bom trabalho da gestão. Eu vou tirar a Tegma da lista, e a próxima que a gente vai ver não é a última, porque eu vou adicionar mais uma empresa. A próxima que a gente vai ver é a Unipar, empresa bastante conhecida através do Barsi, ela tem um dividend yield atual de 9%, e quando a gente olha o histórico de pagamentos, ela também tem uma média muito boa. Puxado é verdade por esse pagamento acima de 31%, mas a média, mesmo nesses anos aqui, ela é muito forte, 8%, 7%, 6%, e de 2012 para cá, então lá se vão 13 anos, ela nunca deixou o sócio na mão, sempre pagando dividendos. A frequência de pagamentos também é boa, nos últimos 10 anos o payout médio dela foi de 50%. Olhando para os números da empresa, aqui a gente tem duas empresas diferentes. De 2014 para cá a gente tem uma empresa e de 2013 para trás a gente tem outra empresa. Ela é uma empresa de comportamento cíclico, os produtos dela são commodities, então essa flutuação é algo normal, e também é uma empresa rentável, hoje bem gerida, com uma relação de dívida tranquila. E se a gente pegar tudo isso, um bom payout, uma boa frequência, sem lacunas de pagamento, sempre remunerou o sócio e uma média histórica de 8%, eu vou colocar ela na primeira categoria da mesma maneira que ela ficou no ano passado. Daria para deixar ela como DIV1 por conta de um dividendo de 8%, enquanto outras empresas que estão figurando na principal categoria têm um dividend yield de 10%? Daria, mas aí é ser criterioso demais, porque a gente tem, por exemplo, o BB Seguridade, que tem um dividend yield histórico menor do que o da Unipar, só que a gente deixou ela na primeira categoria de dividendos. Só que eu vou incluir aqui também as ações da Grendene, que fez parte da nossa lista do ano passado, só que a lista desse ano a gente só levou em consideração estudos feitos, levantamentos, cruzamento de dados, e a Grendene ela não apareceu em nenhuma lista. Como eu sei que ela é uma boa empresa, principalmente se falando de dividendos, ela
ela é a minha indicação para a gente estudar os dividendos e possivelmente agregar essa carteira voltada à remuneração. O dividend yield atual ele é de 7,3% e quando a gente olha o histórico de pagamentos, ela tem uma média histórica de 7% de remuneração. Isso daqui é acima da BB Seguridade, é muito próximo do que o Banco do Brasil paga, ela não tem lacuna de pagamento, ela paga todos os anos, independente se é pouco ou muito, ela tem uma boa frequência de pagamentos, ela paga de 3 até 4 vezes ao ano, então pagamentos trimestrais no caso da Grendene, e na última década ela tem um payout médio de 60% do lucro. Olhando para os números da empresa, ela nunca deu nenhum prejuízo, então a gente vê que no longo prazo ela cresce, apesar do setor, ela é extremamente rentável, talvez a mais rentável do setor de varejo, tem uma relação de dívida extremamente controlada, fica no negativo e bastante no negativo, -2 é a relação de dívida líquida versus EBITDA, então o cenário perfeito se desenha como uma ótima pagadora de dividendos, só que aprofundando um pouco mais na empresa, a taxa de crescimento dela é muito baixa e quando a gente olha lá na DRE, dá para ver que a receita cresce, mas ela cresce de maneira bem lenta. Então, para aquilo que a gente está fazendo e da mesma maneira que a carteira de dividendos do ano passado, ela fica na primeira categoria, olhando estritamente para dividendos, historicamente ela é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, mas num cuidado especial, esse tipo de empresa que só remunera e não cresce tem que ter um gerenciamento de risco um pouco mais apertado, da mesma maneira que eu comentei, por exemplo, no caso da Vivo. São ótimas pagadoras, os números mostram isso, elas não têm nenhum defeito quando a gente fala de dividendos, mas a taxa de crescimento, na análise fundamentalista, ela é o único ponto de atenção da empresa. E a gente finalmente chegou, depois de muitos vídeos, muitos estudos e muitas horas, nós chegamos ao nosso resultado final e eu fico contente porque, de novo, e por mais um ano eu sei que essa talvez não seja a melhor carteira de dividendos do mundo, mas com certeza ela é a melhor carteira que a gente pode fazer, com muita dedicação, bem fundamentada, sem achismo e principalmente com muito estudo. Na primeira lista, a gente finalizou com quase 10 empresas, então uma diversificação já maior do que no ano passado. A gente tem Banco do Brasil, Transmissão Paulista, CEMIG, ISA Energia, então uma empresa do setor bancário e 3 empresas do setor elétrico. Depois a gente vem com Caixa Seguridade e BB Seguridade, 2 seguradoras, Bradespar, a primeira empresa de commodity, Grendene e Unipar. Essas são as 9 finalistas, as 9 empresas que atendem todos os quesitos, que abrangem todos os critérios. Talvez elas não sejam as melhores empresas, as mais destacadas, aquelas que crescem num ritmo mais acelerado, mas quando a gente olha estritamente para dividendos, essa lista final de empresas, elas não têm nenhum ponto falho. Todas elas remuneram muito bem, todas elas têm uma boa frequência de pagamento e passam também naquele fluxo 4D na análise fundamentalista básica, não são endividadas, não são empresas que vão gerar problema para os sócios. Depois de um estudo dá para saber que Banco do Brasil, Taesa, CEMIG, ISA e todas as outras são grandes empresas e também bastante confiáveis. Depois, a gente vem para a segunda categoria, o DIV1, que no outro estudo que a gente fez do ano passado, nós juntamos todas essas empresas, só que esse ano eu não vou juntar. Como a primeira categoria, ela tá mais diversificada, quem quiser focar em um número menor de ativos abaixo de 10, essa primeira lista, ela já é um bom ponto de partida. Quem gosta de uma carteira mais diversificada, todas essas empresas que estão como DIV1, vamos olhar só para elas, elas também são ótimas empresas. A gente tem, por exemplo, Itaúsa, que num comentário rápido na data de hoje, acabou de anunciar um ótimo dividendo extraordinário acima de 6% em um único pagamento e ainda anunciou subscrição de ações. Depois a gente tem Banrisul, que olhando somente para dividendos, o Banrisul é indiscutível. A gente tem BR Partners, a gente tem Banco ABC, CPFL, Engie, somente ótimas empresas e grande parte delas pagando dividendo histórico acima de 2 dígitos, como é o caso da Semin e o caso da BR Partners. Depois a gente tem a última categoria, que não são empresas ruins, são ótimas empresas, mas elas atenderam bem menos critérios e na grande maioria delas tem grandes lacunas de pagamentos e esse é o pior cenário para o investidor que busca uma carteira remunerada. Ele não pode ficar sem receber nenhum dividendo. Então esse é o nosso resultado final. As empresas que atendem todos os critérios são essas. E eu estava pensando agora que o mais importante ele não é essa lista final. Se fosse isso, era só pegar algo pronto e copiar. O mais importante são os conceitos e lições
que a gente pode tirar dessa maratona de estudos. O primeiro deles, para mim, é que nós temos uma carteira muito maior, mais diversificada, foram quase 50 empresas estudadas e diversificação ela traz junto mais segurança. Combinado, também é uma possibilidade maior de ganhos, então essa carteira ela está mais segura e ao mesmo tempo mais exposta a possíveis ganhos lá na frente. E o segundo é o próprio fato de ter o estudo e a lista pronta, e aqui a gente fala de John Templeton. Se o investidor compreender, e isso daqui é conceito nosso lá da comunidade, que com a estratégia definida, gerenciamento de risco feito, ações escolhidas, estudadas e separadas, ele com o dividendo dessas ações aqui, no momento que ele se sentir confortável em diversificar, ele não vai precisar tirar dinheiro do bolso, trabalhar do dia 1º ao dia 30 para começar a olhar para outras empresas, porque ele já se dedicou, já estudou e tem ótimas empresas só esperando o momento correto. Ele vai pegar todo o dinheiro e o capital que ele recebeu de dividendos daquelas empresas e vai começar a diversificar de maneira segura, inteligente e, acima de tudo, sem tirar dinheiro do bolso. Quando ele quiser diversificar ainda mais, ele tem inclusive as ações backup, que são ótimas empresas. Começa com o Itaú e termina com o Vale e Petrobras. Esse é o ápice que todo investidor deveria buscar. Se ele compreender que a diversificação sem tirar dinheiro do bolso possibilita ele comprar ações da Vale e da Petrobras, esse investidor ele decifrou o jogo. Ele finalmente conseguiu fazer com que o dinheiro dele trabalhe para ele. Ele vai poder cada vez mais ter excelentes ativos, ter excelentes empresas, empresas essas que vão gerar mais dividendo e cada vez mais renda. Esse é o efeito composto, esse é o efeito bola de neve. Uma pequena introdução do que é o nosso conceito de diversificação, estratégia de aportes e de gerenciamento de risco. Então esse foi o vídeo de hoje, ou melhor, essa foi a nossa série da carteira de dividendos perfeita. Nós temos um total de 35 ações e todas elas são as melhores pagadoras de dividendos, umas atendendo tudo e outras com um ou outro ponto para melhorar na questão de dividendos. No próximo vídeo, para quem quiser usar essa lista como base de estudo, porque tem a empresa, a categoria e um atalho direto para estudar os dados dessas ações, eu vou deixar o link dessa planilha para que vocês possam não copiar, mas estudar e definir estratégia em cima somente das melhores empresas que a gente tem na bolsa hoje. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.